Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essas pessoas fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Paulo Miki e companheiros. Paulo, ele nasceu no Japão entre os anos de 1564 e 1566. Ingressou na Companhia de Jesus e pregou com muito fruto o Evangelho entre os seus companheiros. Tendo se tornado mais violenta a perseguição contra os católicos, foi preso com 25 companheiros. Imagina o Japão, né, com seus imperadores, o Japão com a sua religião, vendo aquele homem, São Paulo, e os seus companheiros, que eram cristãos, se sentiram invadidos, e aí começou a perseguição aos cristãos. Foram mortos, meus irmãos, 25 pessoas. Foram crucificados. Depois de muitos maltratos, eles foram levados a Nagasaki e lá aconteceu a crucificação de todos eles. Peçamos a Deus a graça hoje, onde a igreja está toda de vermelho diante desses homens que entraram no céu, professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo
que nós também, em meio às perseguições, nós possamos ser fiéis a Deus, nosso Senhor. Voltemos ao Evangelho. Estamos agora em Marcos, capítulo 7, do versículo 1 até o 13º. Uma comitiva ali dos mestres da lei, fariseus, foram ali em busca de Jesus e colocaram Jesus contra a parede. E a questão era justamente essa. Por que seus discípulos não lavam as mãos quando vão comer? Foi o que nós acabamos de ouvir na narração do Evangelho. E aí Jesus, ele deixa bem claro. Mas eu queria aqui ler esse trechinho, que está no versículo 3, que vai dizer como é que esses mestres da lei, esses fariseus, eles se comportavam diante desse questionamento que eles estavam fazendo a Jesus. Os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Agora veja, olha, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. É a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Eles estavam tão obcecados que eles começaram a criar coisas em cima do que já tinha Deus pedido. Então, eles não queriam errar na prática dos mandamentos, que acabavam colocando até fardo nas costas dos outros e colocavam até exigência para eles mesmos. Não existiu essa questão de lavar a mão, de lavar os copos dessa forma ou daquela outra. Estavam ali os mandamentos da lei de Deus, que precisava ser cumprido. Lembremos aquelas questões que eles colocavam em relação ao sábado, que não podia se fazer nada no sábado. Só louvar, bendizer e glorificar a Deus, oferecer sacrifícios, outras práticas não podiam ser feitas. Aí eles criavam coisas em cima disso. Mais ou menos isso que eles estão procurando questionar Jesus, e Jesus agora diz, olha, vocês acabam colocando em prática aquilo que Isaías disse. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Está bem longe de mim. Louva, bendiz, glorifica a Deus, mas o coração está longe. Por quê? Na verdade, acabam não praticando os mandamentos. E tem uma coisa, eles eram convenientes. Eles praticavam os mandamentos de acordo com a cabeça deles. E é isso que Jesus está dizendo aqui. De acordo com a conveniência, eles mudavam os mandamentos da lei de Deus. Olha bem o que é que Jesus está dizendo. Vocês mudam os mandamentos. Os mandamentos dizem uma coisa e vocês acabam fazendo outra. Vejam só. Poderia perguntar agora para vocês, mas eu sei que vocês já sabem, mas quais são os mandamentos da lei de Deus? Você tem bem claro isso? Quais são os mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar domingos e festas de guarda. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar.
O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. O décimo, não cobiçar as coisas alheias. Os mandamentos, eles são colocados, são dados a nós e estão inscritos no nosso coração justamente para quê? Para nós amarmos a Deus e não ofendê-lo. Então Deus diz, olha, se vocês me amam realmente, então cumpre esses mandamentos daqui, ó. Essa é a única forma que eu dou para vocês não me ofenderem. Então, toda vez que nós vamos contra os mandamentos da lei de Deus, nós estamos desonrando a Deus. Nós estamos desobedecendo a Deus. E o resultado de tudo isso é a condenação eterna. Isso precisa ficar bem claro. Aqueles que não cumprem os mandamentos da lei de Deus serão condenados ao inferno. Por isso que nós precisamos primeiramente amar a Deus, e dentro deste amor a Deus, aí sim nós vamos cumprir. Uma vez que eu não quero ofender a Deus, Senhor, como é que eu faço para não te ofender? Aí Deus colocou esses 10 mandamentos que nós acabamos de ouvir. Isso deve ficar bem claro, você entendeu? Então tá ok. Então Jesus estava falando que esses doutores da lei e fariseus, eles ficavam adaptando os mandamentos de acordo com as conveniências dele. Aí Jesus dá um exemplo. O mandamento fala honra teu pai e tua mãe, que é o quarto, e acrescenta, né? E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Nós estamos no versículo 10. Aí Jesus agora fala da conveniência deles. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Vou traduzir para vocês. Jesus está dizendo que o mandamento da lei de Deus é honrar pai e mãe. E eles, na conveniência, eles diziam o quê? Se você estava ali com uma certa quantia que era para dar lá a Deus, né, no templo, mas essa quantia você deveria dar ao seu pai e sua mãe que estaria passando necessidade. Eles diziam assim, não, aqui você não vai estar desonrando a Deus se você pegar esse dinheiro e der, né, o dízimo. Pode dar o dízimo. Uma vez que você dá o dízimo, embora seu pai e sua mãe estejam necessitando desse dinheiro, mas aqui vocês não estão desonrando, vocês não estão indo contra o mandamento. Não estão? Com essa invenção de que esse dinheiro é consagrado, então não pode você dar para o sustento do seu pai e da sua mãe. Você está entendendo como é que eles mudam o mandamento de acordo com a conveniência? Me honram com os lábios, mas na verdade estão bem distante de mim. Estão entendendo, meus irmãos? E na verdade é isso que está acontecendo. Hoje, as pessoas, com o pretexto das suas conveniências, estão mudando os mandamentos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, o mandamento
não matar. Olha, Deus está dizendo não matar. Nós não podemos matar ninguém. Claro, existe a exceção ali, legítima defesa. Uma pessoa, ela está com um revólver dizendo que vai matar você, você também tem um revólver, então, por legítima defesa, aí você acaba atingindo o outro. Às vezes você não está nem querendo atingi-lo para matar, mas é só para assustá-lo. Mas você acaba matando. Então, aí no caso, foi por legítima defesa. Fora isso, o mandamento da lei de Deus é não matar. Então as pessoas, elas vivem justificando o mandamento não matar para o seu proveito próprio. Por exemplo, o aborto. Meus irmãos, em nenhuma condição se pode matar uma criança no ventre de uma mãe. Não se pode. Aí, as leis civis diz que até o terceiro mês se pode. Até o terceiro mês pode. Porque é tido como se aquele feto não tivesse vida, sei lá, não é uma criança que está ali, não é uma pessoa que está se desenvolvendo. Claro que é. Mas até o terceiro mês pode. Uma outra condição, se a moça foi violentada, então pode eliminar, ou melhor, pode matar, porque às vezes eles usam a palavra interromper a gravidez para não dizer matar. A lei é não matar. Não é permitido. Para nós católicos isso não é permitido. Não é permitido para ninguém, mas se os homens que não amam a Deus e não querem seguir a Deus e vivem a vida deles, eles querem fazer isso, olha, que eles façam, embora Deus não queira. Mas é inadmissível para nós católicos dizer que nós amamos a Deus, vamos à missa, rezamos nosso texto e, no entanto, nós somos a favor do aborto. Não, isso aqui é o que Jesus está dizendo. Me honram com os lábios, mas o meu coração está longe. Mas o coração está longe de mim. Está entendendo? Por exemplo, um casal ali casou na igreja, graças a Deus, fez os seus juramentos no dia do casamento, no dia que recebeu o sacramento do matrimônio, e agora eles disseram que eles não querem mais ter filhos. E eles juraram a Deus que iam receber os filhos que Deus desse. O sacerdote fez essa pergunta: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus os der? E o casal disse sim, sim. E educá-los na lei da igreja? Sim, da igreja católica, no caso. Sim. Aí agora está lá os dois, ou um dos cônjuges, né? Às vezes é o esposo que não quer ter filho. Às vezes é a esposa que não quer ter filho. Mas por quê? Ah, já temos demais. Mas onde é que está escrito que Deus disse que um casal deve usar anticoncepcional, usar o DIU, justamente porque agora ele já tem muitos filhos? Outros inventam desculpa, dizendo, a questão financeira, aonde está escrito? Se Deus disse crescer e multiplicar, quem dita o número de filhos é Deus, não é o casal. Então, tá vendo? Pela conveniência, elimina o mandamento. Crescer e multiplicar. Estou entendendo? E vão para a igreja, comungam, recebem a Eucaristia. Não pode. Como pode um casal católico estar usando
contraceptivos, tomando remédio para não ter filhos, a mulher usando o DIU. Não se pode. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Vou aqui falar também de outro mandamento, de outra situação. Por exemplo, o 6º mandamento e o 9º mandamento. O 6º mandamento fala não pecar contra a castidade. E o 9º, não desejar a mulher do próximo. Então, aqui é o mandamento da pureza. Nós devemos ser puros de coração. Nós vimos Santa Águeda, que morreu dando a vida, porque ela tinha se consagrado inteiramente ao Senhor, e ela não queria pecar contra a castidade. Então, esse mandamento nos ajuda a vivermos a pureza e a usar o sexo de forma correta. Como é que nós usamos o sexo de forma correta? Dentro do matrimônio. Fora do matrimônio, não se pode praticar. Aí, hoje, se fala assim, em nome do amor. Você pode fazer, sim, em nome do amor. Em nome do amor, você pode pecar contra o 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo ou não desejar o homem da próxima. Ah, não, em nome do amor pode. Em nome do amor você pode fornicar. Em nome do amor você pode adulterar. Vocês estão vendo? Então, em nome do amor, você usa o nome. Em nome do amor, você pode, então, eliminar o mandamento da lei de Deus. Em nome do amor, você pode usar essas práticas homossexuais. Um homem pode deitar com outro homem, uma mulher pode deitar com uma outra mulher, em nome do amor. Aí elimina o mandamento da lei de Deus para viver no pecado, para praticar o pecado. Você está entendendo? É assim que o mundo está hoje. Tudo uma forma de justificar para cair e viver no pecado. Então, que nós honremos a Deus não com os lábios somente, mas com o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.